Bem-vindos ao Tatá Todo Dia número 27. Hoje nós vamos falar sobre ponto riscado. Vamos lá. Esse tema ele não estava programado e alguém lá no Instagram pediu no direct. Eu achei super interessante porque de uns dias pra cá eu venho vivenciando a questão do ponto riscado e eu acho que é muito interessante a gente abordar esse assunto também no Tatá Todo Dia, né? Se você nunca ouviu falar sobre o ponto riscado, você não é da Umbanda, ou se você é da Umbanda e não sabe, não faz ideia, cada casa trabalha de uma forma diferente, tá? E hoje, nos dias de hoje, dificilmente se vê guia riscando ponto dentro de uma casa de Umbanda. Nesse vídeo, eu vou expressar minha opinião, não está relacionado à casa que eu faço parte, não está relacionado a nenhuma casa específica, é somente o meu ponto de vista. A gatinha brincando aqui, não repara não. Bom, ponto riscado, o que é o ponto riscado, gente? Ponto riscado, ele é a identidade do guia. Assim como eu, assim como você tem a sua identidade, né? Que você anda sempre na carteira, um documento de identificação para caso, né, aconteça alguma coisa, a pessoa saiba, ó, essa sou eu, fulana de tal, Beltrana, seu nome completo, a numeração, tudo bonitinho, né? E aí tem como te localizar e saber exatamente quem você é. Todo guia de Umbanda, ele tem um ponto riscado. Todo guia, antes dele chegar num terreiro de Umbanda, quando ele é autorizado a trabalhar num terreiro de Umbanda, ele tem uma identificação própria. E essa identificação é dele, da linha que ele vem, da falange, tem toda uma história desenhada naquele ponto riscado. O ponto riscado, se vocês já viram, eu vou colocar uma fotinha assim, mais ou menos isso assim. É uma tábua onde se risca com a pemba, o próprio guia, ele coloca elementos ali, desenha elementos, né? E coloca alguns pontos para fortalecer aqueles desenhos que ele colocou ali. Então ele pode colocar copo, água, vela, planta, a erva que ele quiser, que ele trabalhar, cachimbo, o que ele achar de necessário, que seja da necessidade dele. Então assim, são dois tipos de ponto riscado, tá? O ponto riscado do próprio guia, que é a identificação do próprio guia. Então você vai chegar, né, você não, o dirigente da casa, um pai de santo, uma mãe de santo, oi seu caboclo, tudo bem? O senhor pode riscar o ponto para a gente identificar o senhor? Ele vai fazer um desenho do ponto riscado dele, com os elementos, né, com pontos lá que ele queira fazer, que é dele, particular dele. Então, é uma identificação pessoal dele, tá? Então, ele vai se apresentar, ele vai falar, ó, esse aqui significa isso, esse desenho significa aquilo outro, na força disso, aquilo outro. Ele vai explicar da forma dele, porque é aquela identidade dele. Então, isso comprova que o guia, ele de fato é um guia de luz e autorizado para trabalhar num terreiro de Umbanda, ok? Existe o outro ponto riscado, que é o ponto de força daquele trabalho. Voltando rapidinho aqui no ponto de identidade, existe também a necessidade do guia, depois de um certo tempo, ele acrescentar alguns pontos ali naquele ponto riscado dele. Então, muitas vezes, o preto velho ou um caboclo, ele vai começar com, de repente, duas figuras ali que ele vai marcar e vai falar, ó, eu venho por isso, aquilo outro e pá, pum, acabou, né? Depois de um tempo, ele trabalhando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos riscando ponto, ele vai agregar outros elementos. Então, isso é comum também acontecer, tá? Tem aquele guia que vai ser fixo aquilo ali e depois de um tempo ele pode agregar. Isso é particular dele e da espiritualidade, até porque o médium, ele de alguma forma vai pegando mais experiência, vai pegando mais segurança com o guia e com aquilo que ele está fazendo, porque todo médium que está começando, ele se sente inseguro e tem medo de errar. Então, para ele se concentrar e riscar o ponto dele, o básico, né, o essencial é aquele lá, o Cruzeiro das Almas, o elemento de Oxóssi, ele vai marcar o que ele tem que marcar, que aquele ali é o ponto principal. Mas com o tempo, alguns casos, né, não vou colocar todos, mas eu acredito que a grande maioria tem a necessidade de acrescentar mais algumas coisas pelo percorrer, pela necessidade, enfim, certo? Agora, voltando na segunda parte do ponto riscado. O ponto riscado, de ponto de força do guia,
que trabalha no terreiro, ele vai firmar aquela gira com o ponto de força naquele dia. Então, pode ter elementos da particularidade dele e também vai acrescentar pontos de energia que vão ser trabalhados naquela gira, naquela noite, tá? Então, é muito comum. Se for na força dos pretos velhos, na força do caboclo de Ogum, ele vai riscar ponto da forma que vai ser trabalhado. Então, antes de começar, gente, o guia, ele sabe do que vai acontecer. Ele foi ali, eu já falei pra vocês, o guia tem hora marcada para chegar no terreiro, tem toda uma programação, eles são organizados. Eu falei até no vídeo de Exu e Pombagira, o Exu que trabalha comigo e as Pombagiras que trabalham comigo, eles trabalham em equipe. Então, eles se entendem entre eles. Um dia é um, outro dia é outro. Por que vem o outro na frente? Por que o outro faz assim assado? Então, não tem essa rivalidade, não existe. Então, o guia, ele sabe o que vai acontecer naquele momento. E eles se relacionam entre eles, claro, gente. Se existe uma equipe ali trabalhando, gira de preto velho, todos os pretos velhos que vão trabalhar naquela gira, que sabe que é toda semana, naquele mesmo horário, eles se reúnem e eles sabem qual é a força que vai ser necessária naquele momento. Então, esse ponto riscado para segurar a energia daquela gira, o guia vai preparar, porque eles já sabem o que vai acontecer. Quais são os consulentes que vão vir, a necessidade que vai acontecer, né? Então, são esses dois. Um ponto riscado é pessoal do guia, e o segundo é de acordo com o que vai trabalhar naquela noite, né? Ou naquele dia, não sei qual é o horário da sua gira. Então, é muito interessante. Para riscar ponto, gente, nós que somos médios iniciantes, né? Eu me considero iniciante, 10, 20 anos eu vou me considerar iniciante sempre. Todos, né? Quando a gente começa alguma coisa, a gente se sente muito inseguro. A gente, principalmente o médio semiconsciente ou consciente, que fica com medo de errar. Porque se você se sentir pressionado a arriscar o ponto, não se sentir seguro, não se sentir à vontade com o seu guia e com o dirigente na casa que você está, provavelmente você vai se bloquear, você não vai entender o que o guia quer que você faça no ponto riscado, tanto na identificação dele, quanto na energia trabalhada naquele dia, na noite, na gira. Então, isso é muito importante, você sentir essa reciprocidade entre o guia e a casa de Umbanda que você está frequentando. Por experiência própria, né? Claro, o canal aqui eu falo da minha vida, que eu não tô aqui para ensinar nada. Então, essa é a minha visão, esse é o meu entendimento em relação ao ponto riscado. Eu não sei, né, a opinião de vocês em relação ao ponto riscado, porque eu vejo muita gente que me pergunta no direct em relação ao ponto riscado, e eu tô sempre adiando essa questão, porque eu sempre achei comum, né? Porque eu vim de um terreiro lá atrás que era a exigência para um guia trabalhar ter o ponto riscado, né? Tinha o ponto riscado, o ponto de trabalho, de força, era só os guias dos dirigentes à frente daquele trabalho que faziam esse ponto de energia e na época se fazia, era um ponto para segurar a porteira, Exu e Pombagira, e a energia de trabalho que ia atuar naquela noite. Então, eu aprendi muita coisa, por isso que eu falo que a minha referência é muito forte e de um tempo pra cá parece não, tenho certeza, que a minha mãe de santo, primeira desencarnada, tá muito próxima de mim, me passando muitas instruções e ela tá muito satisfeita com o meu caminhar na Umbanda, com a casa que eu estou, ela tá muito presente, inclusive alguns filhos de santo da primeira casa estão meio que se sentindo atraídos para a casa que eu estou no momento, não é à toa. Tomara que eles entendam a mensagem, mas deixa pra lá. Aí você fala assim, tá, mas tem casa que nunca riscou ponto, não faz questão de riscar ponto. Eu nunca vi. Ó, lá vem a gata aqui perturbar. Peraí, neném. Gente, tem casa que realmente não se atenta à necessidade ou à importância do ponto riscado, porque é fundamental para saber se de fato aquele guia que está ali incorporando é um guia de luz, é um guia autorizado para trabalhar no terreiro de Umbanda. Como eu já falei para vocês, existem lugares que recebem realmente espíritos de outras procedências. Para não correr esse risco, né, de vir também espírito zombeteiro, se passar por entidade, é necessário sim passar pelo ponto riscado. É necessário um tempo sim para o médium iniciante ter contato com o guia,
sentir mais segurança na incorporação e, de fato, passar a mensagem através do ponto riscado. E isso vai de casa para casa. Tem a casa que, de fato, entende sobre isso e não faz questão do ponto riscado, porque para ele é indiferente trazer qualquer tipo de espírito ali, porque isso implica na quantidade de médiuns que a casa acaba tendo e de repente trazendo mensalidade ou para dizer que é uma casa mais movimentada, mas também corre-se muito risco, né, gente? Então, cada casa trabalha de uma forma, cada casa tem os seus valores, seus princípios, seus fundamentos, mas é muito importante. Ao meu ver, é muito importante, é necessário, mas não fiquem neuróticos em relação a isso, né? Isso é tudo um começo, é um passo a passo. Ontem, né, sexta-feira, tivemos o evangelho mais uma vez e quem riscou o ponto pela primeira vez foi o vovô. Os dois que trabalham comigo, tanto a Preto Velho quanto o Preto Velho, eles nunca fizeram o ponto de identidade deles, tá? Mas eles fazem o ponto da energia que vai acontecer ali. Então, o Preto Velho foi o primeiro ponto que ele riscou, a força, porque ele não risca quem risca é a vovó, porque ela vem no segundo tempo. E ele fez um ponto com força de Xangô. E eu falei, Xangô? Mas enfim, né? Eles que sabem. E aí eu entendi, né? Porque todos os consulentes que passaram pelo vovô no atendimento, ficou na minha cabeça registrado que foram todos que necessitavam da energia de Xangô. A maioria era sobre justiça, sobre dinheiro, sobre documentos que estavam travados na justiça. E aí eu entendi porque era essa movimentação que ia realmente... Os consulentes que precisavam ser atendidos de repente nessa questão de justiça seriam encaminhados para o vovô que trabalha comigo, né? Que um dia eu vou explicar melhor sobre essa incorporação porque é nova. Mas eu só queria entrar nesse detalhe do ponto riscado, a importância, né? Então, um dia, quem sabe, eles vão riscar o ponto da identidade deles, mas eles riscam o ponto de trabalho que dá aquela energia que vai acontecer ali. E aí eu entendo, depois que acaba eu falo, agora eu entendi porque riscou esse ponto, porque isso e aquilo outro. Gente, é muito legal. A espiritualidade, você precisa estar entregue, você precisa confiar e... confiar principalmente nos seus guias, né? E na casa que você está também, de você ter um bom relacionamento, de segurança no que você faz. Isso é muito bom pro seu desenvolvimento e o seu caminhar dentro da religião de Umbanda. Muito obrigada pela sua companhia, muito axé. A gente se vê aqui amanhã no Tatá Todo Dia, número 28. Fui!